A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem aí, na paz de Cristo e com a presença de Deus, nosso Pai, e que Ele nos dê entendimento para mais um vídeo aí, tá? Então vamos lá, hoje fazendo mais um vídeo aí, né? Fazer um comunicado a vocês aí. Agora o título do link do vídeo é Cristo Salva, tá? Eu acho que você já deve ter percebido aí, tá? E tem Fernando Bezerra embaixo. E se alguém quiser acessar, pode acessar direto, né? Aqueles que têm o meu contato, eu envio os vídeos, mas não fique esperando eu enviar não, irmãos. Busque vocês mesmos aí, porque aí tem a playlist, né, dos vídeos que eu já postei, né? Aí vocês mesmo procurem os vídeos que vocês querem, né? Acessar, né? Na verdade, assim, as coisas de Deus não é a coisa do nosso agrado, né? A gente tem que buscar aquilo que nos edifica e às vezes, irmãos, é necessário que a palavra de Deus nos confronte, tá? Que ela venha nos confrontar. O que é confrontar? Ela venha mostrar que a gente está errado e revela o nosso erro para a gente se consertar. Isso às vezes dói. Se a pessoa quiser fazer esse exercício assim mesmo, que é o que Deus recomenda, uma das coisas que mais Deus recomenda, que nós façamos isso e é necessário. Porque ele fala para Nicodemos, lá no Evangelho de João, que é necessário nascer de novo. Porque se a pessoa não nascer da palavra e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. E para você nascer de novo, é necessário você se olhar de dentro para fora, reconhecer que você é pecador, porque a palavra diz, e os estudos, não só tem os barulhos, irmãos. Hoje vai ter muito barulho aqui por causa de uma comemoração do Dia das Crianças, o pessoal vai estar gritando. Eu espero que não atrapalhe nosso vídeo, né? Porque as pessoas gritam demais, cara. Então vamos lá, tá até tirando minha concentração aqui. Mas não leve contra o barulho não, tá? Sigamos, né? Sempre acontece algo, né? É impressionante. Ó, até então, até agora não tinha barulho nenhum. Agora começou o inimigo usar sem as pessoas saber, lógico, né? Porque às vezes são pessoas até boas, né? Mas nem não entende essas coisas. Então vamos lá. Então por quê? Porque a gente tem que se olhar para dentro da gente, para a gente nascer de novo. Porque quando você olha para a palavra, que é o Espírito, é Deus e Espírito, ela vai, em alguns momentos, ela vai te trazer consolo nas aflições que você passa. Em alguns momentos ela vai te dar força em Cristo, se você tiver Cristo, se você já tiver sido convertido, entregado a vida para Jesus. Se você não tiver feito isso, você vai... Porque muitas pessoas, entendam, gente, falam o nome de Deus, até ateu, às vezes, quando ele fala que não acredita em Deus, mas quando acontece alguma coisa, ai meu Deus, então, quer dizer... Ele usa o nome de Deus, mas ele não tem crença em Deus verdadeira. Então, é mais para falar esse assunto hoje, que para vocês não serem enganados. Nem todo aquele que fala o nome de Deus e usa o nome de Cristo é de Deus verdadeiramente, viu? Porque ele fala que os falsos profetas expulsam demônios pelo nome de Cristo, que tem poder. É o nome de Cristo que expulsa demônio, não é a pessoa. E esses não vão entrar. Ele falou... nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Quando a gente fala de fazer a vontade do Pai, não quer dizer que a gente vai ser perfeito, não vai errar e não vai cair em pecado. Porque o que leva uma pessoa para a perdição eterna, ou para o dito inferno, né? É o que? Não é o seu pecado em si. Lógico que o seu pecado te afasta de Deus. Mas é a falta de você aceitar a graça e a misericórdia de Deus. O que é a graça e a misericórdia de Deus? Deus, por amar o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando Jesus falou, se credes naquele que me enviou, que é o Pai, e credes na minha palavra e credes em mim, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Você passou. Você não está mais na morte, você passou para a luz. Você saiu das trevas para a luz. Mas antes da gente crer, a gente estava em trevas. Mas aí você escutou a palavra da verdade, que está em Efésios, tá? O evangelho da vossa salvação e fosse selado com o Espírito Santo da promessa.
entendeu? Então você está selado, é propriedade exclusiva de Deus. Quando você passa a ser propriedade exclusiva de Deus, já a palavra já fala que você é propriedade dele. Então você tem que andar nos caminhos dele. Tudo que você vai fazer, você tem que pedir orientação para Deus na sua palavra ou na oração, mediante a palavra, né? Para ele estar ali, para abençoar aquilo que você vai fazer. Não é você fazer, não, vou fazer, não comunicar a Deus, que nem fez a parábola lá que o Senhor Jesus falou, né? Amanhã farei isso, farei aquilo. Aí Jesus repreende, né? Fala assim, não, se Deus quiser e eu estiver vivo, amanhã eu farei isso e farei aquilo. Sempre colocando o nome de Deus na frente. Esse é o papel de todo cristão, tá? Por isso que eu falo, nem todo que fala de Deus, vem de Deus. Nem todo que fala que crê em Deus, crê em Deus. Porque o Tiago fala que até os demônios creem e tremem, entendeu? Acreditam em Deus e tremem, mas eles não andam no caminho da verdade. O diabo, ele é mestre, ele usa a própria palavra contra o próprio Jesus na tentação do deserto. Então, ele distorce. Então, como que ele faz isso? Eu estava acompanhando um estudo bíblico aqui agora, e do pastor Paulo Júnior, não é Antônio Júnior, tá? É Paulo Júnior, que eu recomendo também. Mas aí você fala que não acredita em religião. Eu falei, eu não estou falando de religião, eu estou acompanhando no YouTube, entendeu? Porque eu não frequento nem a religião desse, porque a religião, o que ela faz com o ser humano? As pessoas não entendem isso. Mesmo que Deus visite lá, ele não habita lá, tá? Ele visita porque tem pessoas dele lá que estão sendo enganadas, infelizmente. Por isso que ele fala, sai daí, povo meu. Então, a religião está muito defasada. A igreja está dando... Jesus está a ponto de vomitar da boca dele, porque está em estado de Laodiceia. Nós estamos dando mau testemunho no coletivo cristão. Individualmente, uma pessoa ou outra pode estar em estado de Filadélfia ou de Esmirna. Mas, no conjunto, pode olhar aí, para as vergonhas dos tempos religiosos, o que está acontecendo lá dentro. É só olhar. Se você tiver visão espiritual, não quiser distorcer a palavra, e ler, e olhar para o mundo, e olhar para as igrejas de pedra, você tem que ser fiel ao texto. Então, né? Então, mais ou menos isso. Então, o diabo manipula a verdade. Então, as religiões te limitam. Às vezes, Deus quer te revelar coisas muito maiores que ele tem feito com alguns dos seus filhos, né? Dos seus servos, dos seus profetas. Por quê? Porque eles não estão presos mais a dogma religioso, eles não estão presos mais à dominação do homem, sim, a dominação de Deus, a dominação de Cristo, por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem liberdade para usar quem ele quer do jeito que ele quer. Na igreja não, você se limita. Lá tem uma ordenança de homem que te limita. Você pode fazer isso aqui, você não pode, você tem que pedir autorização para mim. Quer dizer, se o Espírito Santo quiser te mover com algum dom, ou quiser te usar para algum propósito, não pode, porque você tem que comunicar ao pastor. Porque sem autorização do pastor, aí o que acontece? Eles usam um versículo que está lá em Hebreu que fala: obedeceis vossos guias, obedeceis vossos pastores. Só que aí é que está. Que é um pastor? O que é um guia? Pastor é que direciona para Cristo, que aponta para Cristo. E pastor não é um líder no sentido de um líder dominacional, um líder de igreja de pedra. Não é isso. Pastor é qualquer um, ou seja religioso ou não, ele está numa religião ou não, ele é uma pessoa que sempre vai apontar para Cristo, sempre ele vai apontar para a palavra da verdade. E eu estava nesse estudo e estava falando de feitiço gospel. O que é feitiço gospel? Quer dizer, você dá poder ao objeto, você dá poder a qualquer outra coisa que põe você assim, que nem eu fiz um vídeo aí, eu falei, Cristo é suficiente? Porque é como você dizer para Cristo assim, já me falaram isso, e cristão, viu? Do meu meio, dos meus colegas de trabalho, dos meus irmãos em Cristo, do alguns familiares, né? Cristo tem que ser suficiente. Quando você coloca dependência, porque ele fala assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Então, quando você põe religião no meio, homem no meio como líder, né? Porque
tem o pastor que lidera? Tem, mas ele lidera apontando para Cristo, apontando para a palavra. E a única revelação tem que ser mediante a palavra. Não tem revelação por livro, por coisa extra, por alguma coisa que põe. Então na religião faz muito isso. Então é como você está dizendo para Cristo, o Senhor, você está praticamente dizendo que ele não é Deus. Você está falando assim que ele não tem condição de te conduzir sozinho, que Cristo não tem condições de te conduzir, de te salvar. Então, para ajudar a Cristo, então eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer boas obras para me salvar e eu tenho que fazer algum ritual. Aí eu tenho que ir para a religião, porque sem religião não vou ser salvo, para ajudar Cristo a me salvar, tá? Olha que absurdo isso daí, gente. Eu tenho que fazer ritual, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que ir para as festas solenes para poder ser salvo, cumprir todos esses ritos aí que Cristo já cumpriu na verdade, né? Mas é o que diz na religião, né? Porque algumas religiões que são heresias, que são seitas, seita é divisão de partido e heresia é distorção da palavra, tá? Então quer dizer, algumas denominações eles não negam a obra de Cristo na cruz, mas ele acrescenta algo que você tem que fazer para ser salvo. Então, a salvação é só pela graça, é só pela fé em Cristo. Lógico que você tem que fazer boas obras depois de salvo para testificar que você foi salvo. Porque Deus fala de testificação. Depois que ele fala, o Pai testifica de mim, né? Duas ou três testemunhas tem que testificar. Ou seja, ele sempre fala de que tem testificação. Então, comprovação de que você é salvo. Por isso que ele fala também, amados, filhinhos, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos provém de Deus, porque há muitos falsos profetas no mundo. Então, os falsos profetas, eles são alguns, tá? Eu não estou falando nome porque eu não posso. Eu fiz um outro vídeo aí que não é porque a pessoa pertence à denominação X, se ela é católica, se ela é protestante, se ela é adventista, se ela é presbiteriana, se ela é Deus é amor, se ela é da graça, da onde quer que seja, que ela que ela é perdida e que ela é do diabo. Não é isso que eu estou falando, tá, gente? Porque tem muitos filhos de Deus lá que estão sendo enganados, porque Deus fala, sai daí, povo meu, é porque tem filho lá. Então, o que eu estou falando é essa discrepância de distorção da palavra quase que por um todo. Quer dizer, esses são filhos do diabo. E o próprio Jesus falou, falou para os escribas e fariseus religiosos, vós sois filhos do diabo e querem satisfazer a sua vontade. Então, se Jesus falou é porque tem filhos do diabo. Então, enfrutado no meio, o joio no meio do trigo. Então, o que acontece, irmãos? O diabo faz isso. Ele usa os filhos dele para distorcer a palavra, usar a mesma palavra da Bíblia, de Deus, contra as pessoas, para promover um engano, para pôr as pessoas no caminho da treva e fazer ela achar que está no caminho da luz. Entendeu? Então, por isso que tem que fazer as escrituras. As escrituras, você não é salvo, como eu disse, pelo tanto que você conhece. Você é salvo pela fé. Mas, se você não estudar as escrituras, ou não ler, entendeu? Você vai ir para um caminho diferente. Porque as escrituras, a palavra de Deus, ela te direciona. Ela é lâmpada para os seus pés. Ela te conduz a andar pelo caminho da luz, pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade. Senão você vai viver engano, tipo como teologia da prosperidade, adorando bens materiais, buscando isso, botando o coração nisso, como se isso viesse de Deus. Não que você não possa ter, de novo, eu sempre friso isso, tá? Mas de maneira honesta, de maneira correta e não pôr no coração nisso, tá? Porque Deus vai te dando, quando Ele vê que o seu coração não está nisso, Ele te dá, Ele te abençoa aqui na terra enquanto você está aqui. Não te falta nada, não te falta o que comer, não te falta o que vestir, você tem um teto sobre a sua cabeça. Não fica olhando para quem tem mais, fica olhando para quem tem menos, porque aí você vai sempre agradecer a Deus pelo que você tem. Porque olha lá, tem outros que tem menos que eu, tem outros que não tem o teto, tem outros que não tem o membro do corpo, tem outros que não tem, que morreram e eu estou vivo, tem outros que tem que depender de alguém levar um prato de comida, porque ele não pode sustentar por algum motivo. Então temos sempre que fazer essa reflexão, entendeu, meus irmãos? Então, o que acontece? Isso que eu ouvi falar.
E agradecer vocês também, eu não dá para saber quem é. Por isso que eu ia falar, ó, já lembrei de duas coisas aqui. Agradecer porque aumentou a visualização do meu vídeo, eu estou muito feliz, né? Não por mim, é porque o reino de Deus tem que crescer, e não é só de mim, eu sou um membro pequenininho que contribui com outros membros maiores que têm mais entendimento, né? E a gente tem, a palavra da verdade fala que a gente tem que reconhecer os outros como superior, não é que você tem que se diminuir, não é isso, que você tem que reconhecer a sabedoria que Deus deu para o outro, o entendimento que Deus deu para o outro. Pode ser que eu estou mais avançado que alguns e outros estão mais avançados do que eu. Então a gente tem que reconhecer os dons dos outros, a habilidade dos outros, certo? E não ficar se exaltando achando que a gente sabe tudo. Outra coisa, citei a Laodiceia, né? No começo do vídeo, né? Então, além de agradecer, tá? Essas pessoas aí que compartilham os vídeos, que estão compartilhando também, viu? Que eu dei uma olhada, alguns vídeos aí, o pessoal gostou muito dos profetas, que eu li os profetas. Desculpe aí o jeito que eu li, tá, pessoal? Porque eu tenho uma dificuldade na fala, né? E eu tenho, às vezes eu consigo ler fluente, assim, mas nem sempre. Tem dia que eu dou uma gaguejada, que eu dou uma freada ali, e eu tenho problema de sensibilidade na vista. Não é para enxergar de perto, mas assim, às vezes a luz ofusca. E aí eu fico tentando ver se eu estou lendo a palavra certa. Porque às vezes ela embaralha ali, mas não é que eu tenho dificuldade mais para longe, né? Eu falo isso que é para a pessoa compreender por que eu gaguejo. Não é, apesar de eu também não tenho muito estudo, eu fiz até a sexta série, mas Deus me dá muita sabedoria através do Espírito Santo, né? Então vocês vão me desculpando aí qualquer falha, qualquer erro, né? Qualquer pausa que eu der quando eu ler a Bíblia, tá? Já sabendo disso, e eu agradeço porque tem compartilhado. E espero, em nome de Jesus, que vocês continuem compartilhando aquilo que vocês concordam. Deixa o like. Se quiser, e eu vou dar uma dica aqui, ó. Se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta, tá? Se eu souber responder, eu respondo. Pode comentar, só que assim, às vezes eu demoro para responder. E outra, se alguém quiser, pode, eu estou autorizando, tá? Pode enviar uma pergunta para mim no meu, aqueles que têm o meu contato, eu digo, tá? Que aí os que não têm, envia a pergunta ou o comentário pelo próprio a área de comentário que tem abaixo do vídeo, tá? Mas esse que tem o meu contato, pode mandar mensagem de áudio no meu WhatsApp perguntando alguma dúvida ou falando, não, você tá certo, irmão, concordo e tal, né? Você tem uma palavra de fortalecimento, eu estou passando por isso, você pode orar por mim, pode pedir, irmãos, eu fui chamado para isso, tá? Se eu não puder responder na hora, porque às vezes eu estou trabalhando ou estou em uma outra responsabilidade, logo em seguida eu respondo, tá? E tem gente, assim, que pergunta para mim, mas poucos, né? Mas tem alguns que mandam, envia mensagem por áudio no meu WhatsApp, né? E pergunta, e eu fortaleço na palavra, né? E também tem pessoas que me fortalecem, porque eu também, irmãos, não pense que a gente que está na linha de frente, a gente é bem atacado pelo inimigo, viu? Tem dia que eu fico fraco, viu? Mas aí eu vou no celular, pego uma mensagem que me fortalece, escuto e fortalece, viu, irmão? Porque é o que eu falo, a palavra de Deus tem poder, gente. Então a gente tem que... outra, eu estava comentando de Laodiceia, né? Que eu ia falar? Até esqueci. Então pode mandar mensagem, pode, né? Porque às vezes nos comentários eu demoro muito para responder ou para ler, porque muitos vídeos e é muito comentário e às vezes eu não dou conta, né? Porque eu trabalho fora, né? Então fica meio difícil também. Ia falar um negócio de Laodiceia. Ah, tá, lembrei. De Laodiceia. Por quê? Porque assim, tem pessoas assim que falam assim: ah, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu posso caminhar sozinho. É um grande engano isso, irmãos. Porque não importa, às vezes a gente ajuda a pessoa mesmo à distância. A gente ajuda com uma palavra de incentivo, a gente ajuda com um encorajamento na fé. Agora, se a pessoa quiser que eu visite a pessoa, ou alguma outra ajuda, financeiramente eu não ganho bem, então eu não posso ajudar com muita coisa, mas se eu tiver condição financeira para ajudar, às vezes com uma cesta básica, ou com
ou pagar uma conta de vocês, se eu tiver, tá? Se eu tiver, porque como eu disse, eu sou assalariado, eu ganho pouco, né? Mas se eu puder ajudar, eu vou falar, eu posso ajudar. Se eu não puder, não fique bravo comigo, porque eu vou falar, eu tô sem condição no momento. Mas se eu puder, eu vou ficar muito feliz, que a palavra diz que bem mais aventurado é dar do que receber. E eu pratico isso, eu gosto muito disso. E cada vez que eu ajudo qualquer pessoa, seja com uma palavra de incentivo, com a palavra de fé, ou com ajuda financeira, ou como se fala, irmãos, com cesta básica, ou alimentando os famintos, eu fico com uma felicidade dentro de mim, irmão, com uma paz, com uma coisa assim, é inexplicável, não sei nem explicar em palavra, cara. E isso me faz um bem enorme, me enche do espírito, assim, e é uma felicidade que não cabe em mim. Melhor do que eu receber qualquer coisa de alguém. E porque Deus está comigo, né? Ele aprova as minhas atitudes, né? Não é para me gloriar, não, tá? Eu tô só falando isso para incentivar vós a agirem assim também. Porque é isso que Deus espera de nós. Entendeu, irmãos? Então nós estamos em estado de Laodiceia porque a pessoa fala, eu posso, eu não preciso de ninguém, precisa. Eu preciso de vocês, vocês de mim, ou vocês precisam de outro lá e o outro precisa de vocês. Nós somos membros do mesmo corpo, ninguém caminha sozinho não, irmãos. Mesmo que à distância, às vezes a gente caminha junto em espírito. Se a gente não tá junto, eu não posso atender todo mundo aí presencialmente, ou eu não posso ajudar financeiramente, mas uma palavra já ajuda, porque a palavra de Deus é o maior tesouro que a gente tem dentro de nós, entendeu? E então, mais ou menos isso. Então, examine muito o que vocês escutam por aí, mesmo que a pessoa fale em nome de Deus, que pareça ter uma aparência de santo, que tenha muita sabedoria, e é igual o que eu falo, vocês têm que examinar o que eu falo, porque aqueles de Bereia eram mais nobres lá no livro de Atos, porque quando Paulo e Silas pregou e Pedro pregou, eles foram examinar nas escrituras se aquilo era assim mesmo. Então a gente tem que ser, o cristão tem que ser questionador. O cristão tem que, não, não julgueis para não ser julgado. As igrejas falam assim, os pastores, né? Para você não criticar os erros dele. Por isso que não existe religião de pedra, porque ali não tem liberdade, porque o Espírito mesmo fala para provar se vem de Deus. Como é que você não vai, você vê o cidadão falando uma groselha lá, você não vai chamar ele a atenção? Não, tudo bem, não precisa ser na frente de todo mundo, você chama ele de canto, acabou o culto, para esses que frequentam a religião, né? Chama o pastor, pastor, eu li a Bíblia aqui, mas não é isso aqui que eu entendi não, parece-me que o Espírito Santo me revelou de uma outra forma, o senhor está falando isso aí para mim não faz sentido, então me explica aqui o que o senhor quer dizer, se está de acordo, e depois eu vou orar ao Senhor para ele me esclarecer isso aqui, se o que o senhor disse faz sentido ou não, entendeu? Porque o cristão tem que ser questionador, o cristão tem que provar os espíritos, o cristão não pode engolir tudo que ele escuta, só porque vem em nome de Deus. Por quê? Porque as pessoas têm preguiça. Não pode, irmãos, ter preguiça. A própria palavra, leia Provérbios, muitos de vocês citam Salmos aí, mas cita trecho. É como você pegar, como que se fala? Um versículo de Salmo, o livro de Salmo é muito grande. Então, não adianta, você tem que entender o contexto. Não adianta você tirar a palavra o versículo do seu contexto e falar coisas fora de contexto. Isso daí o pastor, o falso profeta faz. Entendeu? Não adianta vocês abrir a Bíblia no Salmos 91, Salmos 41, 43, deixar lá aberto como amuleto. A palavra de Deus, ela não protege como amuleto. Ela protege quando ela entra no nosso íntimo, no nosso interior, e nós botamos elas em prática. Aí ela age nos protegendo ao nosso favor, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, entendeu? Não adianta você abrir ela lá e falar assim, como um amuleto ou pôr objetos na sua casa, o objeto vai me proteger. Não, cara. O que te protege é o poder de Deus, é o sobrenatural de Deus. E para isso, você tem que estar firmado na palavra, você tem que ter o conhecimento da palavra. Mesmo que você não conheça muito, mas um pouco você tem que conhecer, porque senão você fica desguarnecido. Porque Efésios não fala que revistar de todas as armaduras, ó. Quais são as armaduras? A oração, a palavra. Quando o inimigo usar o falso profeta para te atacar, para te acusar, para te julgar, ou para distorcer a palavra para te enganar, você já vai usar a própria palavra, que nem Jesus fez na tentação do deserto. O diabo não tentou Jesus com a palavra, e ele combateu com a mesma palavra. Entendeu? Está escrito. Então, como que você não tem
Aí as pessoas não vão para a escritura, fica fácil de manipular elas, por causa da preguiça. E outra, sempre eu falo, hein, meus irmãos, sempre eu friso isso daí, mas alguns de vocês parece que não dão ouvido para os profetas de Deus, né? Eu não estou me exaltando, irmãos, só que eu tenho confiança no meu Senhor, eu sei que Ele me fez o chamado, e a gente tem que ter confiança por meio de Deus, não por nós mesmos, entendeu? E eu sei que Deus está me guiando para falar essas coisas aqui. Então, eu não estou me exaltando coisa nenhuma, tá? E qualquer um de vocês pode ter o mesmo chamado, o mesmo dom, dons diferentes, mas o chamado para vir fazer a obra de Deus, de maneira diferente, com dons diferentes, cada um com o seu dom, mas tem o chamado, todo mundo tem o seu propósito, certo? Então, às vezes a gente fala assim, tenha certeza da sua salvação, muita gente fala, que pretensão, a gente fala assim, que tem certeza da salvação. Cara, se o próprio Deus falou, depois de ouvir as minhas palavras e tendo me crido, tem a vida eterna. Não falou terá, quem sabe, talvez. Ele falou tem, no presente momento, presente. Tem é presente, não é futuro. Tem, já começa aqui. É igual o reino do céu e o reino das trevas. Os dois começam aqui e tem o desfecho lá na frente. Entendeu? Então, você tem que ter fé. Mas eu peco. Não, tudo bem, você peca, você é um ser humano. Você vive no corpo de carne. Você não pode viver dominado pelo pecado, cheio de frutos do pecado. Aí não, mas pecar aqui ali, errar aqui ali, falhar, você vai falhar. Você está no corpo corrompido pelo pecado, irmãos. Sua mente, às vezes na minha mente, irmãos, passa pensamentos, eu sei o que tem na minha carne, passa pensamentos às vezes sujo, e não que eu busque, mas surge do nada assim, às vezes não estou nem pensando naquilo e surge na minha mente, aí eu repreendo em nome de Jesus, eu falo, Pai, tira limpe a minha mente, renove a minha mente, purifique a minha mente, purifique a minha alma, tira esses pensamentos de mim, eu não sei de onde veio, meu Pai, em nome de Jesus eu peço, pelo sangue do Cordeiro, e peço pela palavra do poder de Deus, entendeu? É uma luta, irmãos, a luta do Espírito contra a carne, isso nas Escrituras relata que a gente vai ter que lutar. Lembre-se que Paulo fala do espinho na carne, entendeu? Ninguém tá falando, não estou falando aqui, não põe a palavra na minha boca, que o espinho na carne de Paulo era um pecado. Eu não sei o que era, porque a Bíblia não relata. A gente, os profetas de Deus faz uma análise, uma dedução do que poderia ser, mas a gente não afirma, porque não dá para saber assim, enfaticamente, entendeu? Você afirmar enfaticamente o que era. Eu acredito que o espinho na carne de Paulo era a consciência pesada das coisas erradas que ele fez e de que ele autorizou muitos servos de Deus ir para a morte, que ele perseguia as igrejas, entendeu? Quero eu acreditar que era isso, mas eu não posso afirmar. Tem uns que diz que é uma doença nos olhos que ele tinha, né? Porque ele fala com que grande letra vos escrevi, e às vezes ele pedia para outros escrever para ele, entendeu? Em alguma circunstância também, com ele olhando, vendo lá, né? E assim, alguns apóstolos também faziam assim, alguns eram analfabetos, pediam para outro escrever, né? E para ele assim, mas eram homens que Deus usava idôneos, que Deus sabia que eram idôneos que podia escrever, entendeu? Que nem tipo, tinha lá o discípulo lá, no tempo de Jesus, esqueceu, Natanael, que ele tinha letra. Judas mesmo era um que sabia escrever, ele tinha letra, entendeu? Mas era pouco, a maioria eram pescadores, camponeses, analfabetos, entendeu? Então, Paulo falou que considerava tudo que ele aprendeu, que eu fiz o vídeo lá, da paz que excede o entendimento, né? Se vocês for lá ver, vocês vão entender, que ele considerou tudo que ele aprendeu da lei como esterco, porque ele fala, a circuncisão verdadeira, que fala, os líderes religiosos falam, você tem que ser circuncidado na carne. E Paulo falava, não, hoje nós somos circuncidados no espírito, porque hoje a lei veio para apontar para Cristo, entendeu? Para mostrar que a gente era pecador e a gente não podia cumprir. Por isso que tinha os 10 mandamentos para aquele povo lá, mostrar para o povo judeu, que eles não cumpriram, tanto é que eles eram idólatras, eram murmuradores, né? Então eles tinham muito pecado lá. Então nenhum de nós conseguia cumprir a não ser Cristo, o homem perfeito. Deus e homem perfeito, entendeu? Então, meus irmãos, que acontece? Para vocês entenderem. Então o espinho na carne de Paulo poderia ser várias coisas, doença no olho, poderia ser isso que eu falei, né? Poderia também ser
algum pecado também que ele pedisse para se livrar, porque ele mesmo fala, né, que na oração dele, se vocês verem o contexto, fala: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero estou sempre fazendo. Lógico que ele ainda estava no processo de luta da carne com o espírito, ele não estava tão elevado assim, ele estava ainda na caminhada. Mas depois ele fala, né, mas por meio do poder de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Aí ele é conduzido a fazer o bem, porque Deus age dentro de Paulo, age dentro de nós, entendeu? E nos conduz a fazer as boas obras. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá poder. Se a gente tiver fé, Ele vai agir em nós para a gente conseguir fazer. Porque a mesma palavra fala: envergonhar o diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, entendeu? Então, entendeu? Não é que a gente não peca. O que vai te levar vocês não, né? O que pode levar alguém ao inferno é você não aceitar a graça e a misericórdia de Deus que foi dado do seu Filho amado para todo aquele que nele crê. Você crê na obra de Cristo na cruz. Se você rejeitar essa obra, aí sim, aí isso que vai te levar para o inferno. Não é o fato de você pecar, entendeu? Quando eu digo que não é o fato de você pecar, não distorça, tá, irmãos? Por favor. Não quer dizer que você tenha que viver em pecado. Quer dizer que, vez ou outra, você vai pecar. Entendeu? Então, não é o seu tropeço, não dando aval para que você vive em pecado. Você tem que lutar contra a carne, tem que lutar contra o seu pecado. Jesus falou uma coisa assim: aplacar a vontade de pecar. Quer dizer, o que é aplacar a vontade de pecar? Mesmo você caindo vez ou outra, você vai lá, confessa, pede a purificação, pede a intervenção de nosso Senhor perante o Pai, a justificação, né, pelo sangue que nos purifica, e levanta-se e luta contra a sua carne. É você odiar a sua carne, não é odiar a sua pessoa, tá, gente? É odiar o que tem na sua carne, que é o pecado. Você tem que odiar. Quando você pecar, você se entristece, você chora diante dos pés dos pais, igual fez Davi. Fala: Pai, me perdoa, me justifica. Porque perdoar, ele já perdoou todos os nossos pecados, tanto o passado, o presente como o futuro, tá? Depois que você aceita Jesus, ele já perdoa tudo. Mas só que ele fala: me justifica, Pai, me purifica do meu pecado, só contra ti pequei, Senhor. Me lave do meu pecado, Pai. Por favor, você tem que ter o que não tem hoje, sabe o que é? Quebrantamento, se quebrantar diante dos pés do Senhor, se humilhar, quebrantar é se humilhar, e se humilhar para Deus, não é para o homem, não é ir lá confessar para o padre, confessar para o pastor, você confessa, entra no seu quarto, confessa a Deus, e Deus em secreto vai te recompensar, te purificar, te abençoar, entendeu? É assim que se faz, irmão. E outra, ter intimidade com Deus. O seu dia a dia, isso chama devocional. Você ter o seu devocional com Deus, o seu dia a dia com Deus, entendeu? Todo cristão tem que ter isso. Então você tem que acordar agradecendo a Deus pela dádiva da vida, pelo ar que respira, por Cristo ter morrido na cruz, ter se dado a si mesmo, pelo Pai ter dado Cristo para morrer na cruz no seu lugar, no meu lugar, pelo pão que a gente tem na mesa, pela paz de espírito, pelos irmãos, agradecer os irmãos que Deus põe no nosso caminho para nos ajudar, agradecer pelo amor no nosso coração, agradecer por um teto sobre a nossa cabeça, porque muitos não têm isso, pelos nossos membros, está tudo no nosso lugar para a gente poder trabalhar e ganhar o nosso pão. Aí, ó, quantas coisas para agradecer a Deus? Não, mas a pessoa mais reclama do que agradece, né? Infelizmente. Né? Então, você tem que ter intimidade com o Pai. Quanto mais intimidade, mais revelação você tem, mediante a palavra, tá? Mais comunhão com Deus você tem e mais Deus vai operar na sua vida, entendeu? E operar, não estou falando, toda vez que a gente fala que Deus vai operar, o nego já pensa em financeiro, já pensa em dinheiro, parece que o coração da pessoa está fincado só nessa terra, nas coisas materiais, desprenda, irmão, desprenda, ó, tem uma palavra, não que Deus não possa te dar, Ele vai te dar, Ele dá para mim, só que você não pode estar preso à matéria, você não pode estar, quando você partir desse mundo, pela morte ou pelo arrebatamento, sei lá, pelo corpo glorificado que Deus vai dar quando a gente se reúne com eles, você não pode estar preso à matéria, senão você não vai subir, tá? Jesus fala assim que a gente tem que, quando a gente se converte, como é que fala lá, que ele fala, você tem que... Tava na minha mente agora, irmãos, fugiu,
Você é nova criatura, né? Você, você não é mais do mundo. Ou seja, você tem que, como que é a palavra que fugiu, meu Deus do céu? Tava agora na minha mente. Você tem que se desprender das coisas do mundo, usar dela como se não usasse. Você tem que, como se fala, morrer para o mundo, lembrei. Você morreu por esse mundo, você não é mais do mundo. Você foi crucificado com Cristo. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, você é crucificado com Ele. O seu velho homem foi crucificado, você é uma nova criatura. Você agora é cidadão do céu, você renasceu. Você nasceu da palavra, você nasceu da regeneração de Cristo. Você nasceu da água da fonte da vida, você nasceu do Espírito, então você é uma nova criatura. Aí, vez ou outra, você vai tropeçar, você vai cair, sim, mas é uma luta, você vai batalhando. Não é fácil, todo mundo passa por essa luta, qualquer cristão. Eu passo, irmãos, eu passo. Você pensa que eu não passo, não? O diabo me ataca, a minha tentação carnal me ataca para me pecar contra Deus, pecar, sair da comunhão. Eu tenho, é uma luta aqui, mas é que vocês não sabem. É porque eu estou feliz assim, sempre fico feliz porque eu tenho Deus, que Deus me fortalece. Entendeu? Tem pessoas que vêm no meu caminho, que o diabo coloca no meu caminho para me injuriar, para me zombar, para me escarnecer, para me ofender, para me agredir verbalmente, para me agredir fisicamente. Fisicamente é quase mais difícil, né? Mas falta só, porque fica quase perto da pessoa me agredir fisicamente, né? Mas contigo é toda hora, com humilhação, né? Mas não me abate, porque, cara, eu oro por essas pessoas, porque ela não tem Deus, né? Aí é isso que eu ia falar também. Quando a pessoa fala o nome de Deus, eu vejo muita gente falando o nome de Deus, mas qual Deus? O Deus desse século? Qual Deus? É o Deus da prosperidade, que é Mamon? Qual Deus? É o Deus que você idealiza na sua mente, que é o Deus do gênio da lâmpada, que faz só as suas vontades? Porque o Pai Nosso fala que seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Entendeu? Então, que seja feita a vontade do Pai, não a minha. Entendeu? Então, as pessoas que elas adoram o Deus errado, adoram o Cristo errado, e eu não estou julgando, tá, irmão? E eu não estou aqui julgando a fé de ninguém, cada um exerce a fé do jeito que quer. É para você refletir, eu estou falando mediante a palavra, verifique lá na sua Bíblia, tá? Então, elas idealizam Deus na sua mente, que é o Deus da prosperidade, que é o Deus dos bens materiais, entendeu? E outra, e tem que ter renúncia, para seguir a Cristo tem que ter renúncia. Entendeu? Deus vai tirar algumas coisas da sua vida, às vezes, Deus, que vai te atrapalhar na sua caminhada com Deus. Deus vai tirar, às vezes, algumas pessoas da sua vida, dependendo da pessoa. Porque a pessoa que quer o seu bem, que te incentiva a ir para Deus, essa tem que ficar na sua vida. Os verdadeiros amigos a gente tem que valorizar. Agora, os amigos que têm inveja, porque a pessoa se autocondena, isso que eu ia falar. Ó, Jesus falou que ele não veio para condenar ninguém. Aí a pessoa não entende. Deus vai vir com juízo. A gente não tem que temer a vida do anticristo e nem... A gente fala disso daí, não é para botar terror. A gente não tem que ter medo da vida do anticristo e nem do apocalipse em si. A gente tem que temer o juízo do Senhor, que é esse sim. Porque a própria palavra fala assim... não é a palavra, não é bem essa palavra que está lá. Eu não me recordo agora, mas é uma palavra parecida com essa que eu vou falar aqui, né? Porque se você, por exemplo, Deus pode te livrar da mão do diabo, Deus pode te livrar da mão dos homens, Deus pode te livrar do seu pecado, mas de Deus, quem vai te livrar de Deus? Aí, entendeu? Então, da ira de Deus. Então, Deus vai vir com ira para esses que praticam maldade. Então, quando uma pessoa pratica maldade, Jesus falou assim, ó, eu não vim para condenar. Eu vim para... Quem vai julgar é a palavra. Então, quando você lê a palavra e a palavra aponta os seus erros, é isso que eu chamo de confrontar. A palavra te confronta. Então, ela vai apontar os seus erros para você se consertar, para você ter salvação. Se você não quiser dar ouvido e não se consertar, você não tem conversão. Se você não tem conversão, você não tem salvação. Então, quer dizer, você permanece nos seus pecados. Se você permanece nos seus pecados, você não vai ver a Deus. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E santidade não tem a ver com impecabilidade, tá? É lógico que você vai pecar cada vez menos, mas você vai pecar. Mas você não pode viver nos frutos do pecado. Quer dizer, se a pessoa rejeita a obra de Cristo na cruz e ela vive odiando os outros,
ela vive tendo inveja, maledicência, xingando, ofendendo, agredindo, verbalmente ou fisicamente. Esses daí tá cheio de frutos do pecado. Então esses daí falam o nome de Deus, mas ele não é de Deus. Porque senão ele não faria essas coisas. Nunca vi um filho de Deus desejar o mal para outro. Ué, tudo bem, se você está no início da conversão é uma coisa, mas você já tem tempo de convertido, não se pode ser assim, irmãos. Entendeu? Então é isso que eu vim falar, tá? É o vídeo que, ó, e tem outro que eu aprendi. Não aprendi não, eu já sabia, mas eu gosto de ouvir. Muita gente vai se espantar e se escandalizar porque não estuda a Bíblia. O próprio Deus condenou o próprio filho à morte. Como é isso, irmão? O que você está falando? Você está doido? Blasfêmia, irmão! Blasfêmia, heresia, irmão! Olha, Jesus fez o que na cruz? Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele veio para morrer na cruz para pagar o seu e o meu pecado, certo? A ira de Deus vem sobre os pecadores, não vem? Para punir os pecadores. Não sei se vocês sabem disso, está na Bíblia. Lembra dos profetas que eu li para vocês? Sofonia, vou ler mais um, vou fazer outro vídeo depois desse aqui, tá? De de Naum, livro de Naum, é livro bem curto, hein? Aí vocês vão entender. Então, Jesus fala, quem julga é a palavra, ou seja, você, quando a palavra pode ser usada e você recusa se consertar, você se autocondena você mesmo, porque quando você faz maldade, você está recusando a correção do Pai, a repreensão do Pai. Aí você continua desejando mal, invejando os outros, sendo avarento por dinheiro, teoria da prosperidade, injusto, cometendo injustiça, caluniando, ofendendo, injustiçando, mentindo, enganando, trapaceando. Você vive com todos esses frutos aí, mesmo que a pessoa fale o nome de Deus, ela não é de Deus. Entendeu? Isso não sou eu que falo, é a palavra. Veja lá na sua Bíblia. Tá? Veja nas cartas de João, veja também nos evangelhos de João, veja em outras cartas, entendeu? Que eu fiz o vídeo aí da impiedade dos últimos dias, veja lá, entendeu? Então são tudo fruto, e nós cristãos temos que ter o fruto do Espírito Santo, amabilidade, amor, benignidade, caridade, mansidão, domínio próprio, certo? E agora eu vi um vídeo, irmãos, estava estudando também, que não adianta você ter todos os dons, certo? Você pode ter dom de falar de língua, se não tiver amor não serve nada. Ou seja, Deus, ele não está nem aí com quem fala em língua, tá? Ele até dá dons. Levou cativo, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Mas não é o dom que te salva. O que te salva é isso aqui, ó. Amor, benignidade, caridade, se colocar no lugar do outro, humildade, justiça. Esses são o fruto do Espírito. Mansidão, caridade e domínio próprio. Certo? Sem essas coisas, você não entra no céu. É o fruto do Espírito. Não adianta você falar em língua, não adianta você frequentar a igreja, não adianta dar dízimo, não adianta você ter dom de expulsar demônio, não adianta você ter dom de cura. Se não for para a glória de Deus e os frutos do Espírito não abundar em vós, a palavra diz que vós não vai, pode ter dom que for. Entendeu? Então, por que foi? A ira era destinada a nós, e a ira de Deus veio para Jesus. Ele se colocou entre nós e a ira de Deus, ele se colocou lá no meio. Aí ele falou, pode mandar, Pai, para mim, porque eu assumo a dívida. Quem crê em mim, eu vou assumir a dívida deles. Eu vou assumir o pecado. Então, por isso que Jesus na cruz falou, qual que é? Latame aquisactame, sei lá, um negócio assim, eu não sei dessa língua não. Que ele quer dizer, traduzido, meu Deus, por que é que me abandonaste? Por quê? Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Entendeu? Deus não pode ter comunhão com o pecado, irmãos. Ele odeia o pecado. Por isso que a gente tem que tentar matar nosso desejo carnal. Aí você fala assim, então não posso ter relação sexual? Pode, com o seu cônjuge, aí não é pecado. Ué, mas você não pode viver na promiscuidade fazendo com um e com o outro. Então é a mesma coisa. Você pode fazer muitas coisas, a Bíblia vai te orientar como você deve fazer essas coisas sem pecar. Entendeu? Tudo é lícito, mas nem tudo te convém.
Então a ira de Deus foi posta sobre Jesus, porque tinha que condenar o pecado, entendeu? E quem está em Cristo não é nova criatura, passou da morte para a vida e não há mais condenação, entendeu? Mas só que a gente não tem que ter transformação de vida, transformação de dentro para fora, não é transformação de veste, de uso e costume. Oh, não toqueis nisso, que lá em Colossenses fala bem mais. Ah, porque andar como rudimentos do mundo, não toque nisso, não faça isso. Se Cristo já vos libertou. Só que aí tem o detalhe. Cristo te libertou para você andar sendo guiado pelo Espírito e pela palavra de Deus. Não para você continuar na vida de pecado, cheio de frutos do pecado. Entendeu? Não é? Muitos confundem isso. Cristo já morreu, Cristo já pagou, eu posso viver do jeito que eu quero. Não é isso não, tá? Então é isso, tá, irmãos? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Que Deus abençoe a todos. Então procure aí, ó, Cristo Salva aí, comente. Muito obrigado por quem compartilha os meus vídeos, tá? De coração, valeu mesmo, e que Deus recompense abundantemente os que estão compartilhando o meu vídeo. Eu sei que aqui, como eu falei, é um vídeo de reflexão, tá? Não é um vídeo de posição. Alguns vão concordar, outros não vão, e eu respeito a discordância, desde que não me ofenda, não fica xingando. Mesmo se xingar também, eu nem dou ligança, porque aí a pessoa, como eu falo, se condena a si próprio. Então mostra que a pessoa não é salva quem faz isso daí. Então, né, ficar xingando os outros só porque não concorda, pode expressar sua discordância. Aí se eu puder eu me explico, se a pessoa ainda continuar discordando, eu peço que Deus elucide a mente dela pelo Espírito Santo e pronto. Jogo na mão de Deus, né? Eu não fico forçando ninguém a nada, tá? Então, compartilhe, se inscreva no meu canal. Se puder se inscrever, se inscreva, tá, irmão? No canal aí, eu tive mais um inscrito. Outra que eu esqueci. Quando alguém comentar na área de comentários, se tiver comentário, coloca o nome de vocês, tá? Pra me saber quem é que tá comentando. Mesmo que eu não conheça pessoalmente, não importa. Se eu ver e eu tiver tempo, eu vou responder. Vou desejar boas-vindas pro canal. Que é o canal de Deus esse aqui, tá? Não é meu. E vou responder as dúvidas ou a discordância com toda a mansidão, tá bom? Então, um abraço no coração, Deus abençoe a todos. Muita união, muita paz na família de vocês, muita paz entre os irmãos em Cristo, ter amizade, ter respeito, ter educação entre as pessoas. Oriente seus filhos na palavra também, para eles crescer sabendo diferenciar o bem do mal, né? E andar no justo caminho do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.